Olá, meninos. Bom dia. Então, a nossa aula de hoje, o tema é Brasil Colônia, período colonial, que vai de 1500 a 1822. Esse período compreende o período da chegada dos portugueses aqui, a introdução de uma atividade econômica, de uma administração e vários acontecimentos até a independência do Brasil em 1822. Nós temos aí nesse primeiro slide aí, falando um pouquinho das características principais desse período. A primeira característica aí, colônia de exploração, a colônia seria aqui o Brasil, né? Essa terra em que os portugueses chegaram, tomaram posse, tá? E vai escolher um produto, um gênero, né, de primeira necessidade, que não existia na Europa na época para produzir aqui, né? E a colônia, ela vai ser uma extensão da metrópole, ou seja, o local onde se produz os alimentos ou produtos que não tem ou que tem carência na Europa. E aqui no Brasil, o produto que vai ser escolhido aqui vai ser inicialmente a plantação da cana e a produção do açúcar, né? E essa plantação de cana e a produção de açúcar em grande quantidade para exportar para a Europa, né? Portugal, então, vai introduzir um sistema de grandes plantações, né? E um único produto, então é o açúcar, por isso monocultura. E agroexportação, porque é um produto agrícola para exportação. E as propriedades são grandes, né? Imensas, e por isso são chamadas de latifúndios, são grandes propriedades de terra onde se vai produzir um único produto com a finalidade de exportação e com a utilização da mão de obra inicialmente indígena, depois nós vamos ter a introdução do escravo negro africano. E o que vai reger toda essa economia aí, entre a colônia e a metrópole, vai ser o Pacto Colonial, né? O que é o Pacto Colonial? Vai ser o monopólio de comércio da metrópole sobre, né, a colônia, ou seja, a metrópole vai ter todo um controle das atividades aqui na colônia. Nesse próximo slide, eu mostro para vocês aí, então, o Pacto Colonial. Olha como ficou bacana esse quadro aí, né? Então, metrópole. Quem seria a metrópole aqui nesse caso? Seria a nossa grande... a nossa potência, né? Grande potência mundial na época, Portugal, né? E a colônia aqui seria, então, o Brasil. Então, nós vamos ter essa relação entre Portugal e o Brasil, essa relação de metrópole-colônia estabelecida pelo Pacto Colonial. O que significava isso? Significava que todos os produtos que eram produzidos aqui na colônia, a colônia só poderia vender para a metrópole. E todos os produtos manufaturados em que a colônia necessitava, ela só poderia comprar, adquirir esses produtos da metrópole. Daí, metrópole poderia fornecer os manufaturados e também comprar o que? As matérias-primas que vinham, né? Os produtos que eram produzidos aqui, que iam para Portugal, tá? Então, era essa relação. A metrópole, então, monopolizava isso e a colônia, então, era controlada, ela não poderia fazer comércio com outras metrópoles, somente com Portugal. Nesse outro slide, nós vamos ter aqui já o Brasil no período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Ou seja, muitos historiadores colocam esses 30 anos como pré-colonial. Por quê? Porque durante esses 30 anos, o Brasil ele ficou em segundo plano. O que interessava aqui para Portugal era o comércio com as Índias. Tá? Aqui, inicialmente, eles chegaram, vasculharam aí o litoral brasileiro, fizeram incursões por todo o litoral e não encontrou nenhum vestígio de metal precioso, né, do ouro tão cobiçado na época. Porque nessa época nós vivíamos na Europa o metalismo, né?
Então, as potências europeias estavam ansiosas para a descoberta desses metais. Por quê? Porque valia muito dinheiro e era usado como moeda na Europa. E as minas, né, que produziam esses metais, eles já haviam se esgotado na Europa. Então, eles estavam em busca de novas, né, novas jazidas, novas minas, para encontrar esses metais aí. E no Brasil, então, como eles não viram, então o interesse maior era o quê? O comércio de especiarias com as Índias, né? Então, agora, como eles descobriram o caminho, né, a rota para as Índias, nesses 30 anos, né, o interesse vai ser esse comércio de especiarias. Mas aqui no Brasil, nós vamos ter aqui uma atividade que também vai ser lucrativa para Portugal, que é o pau-brasil, né? Porque o pau-brasil era utilizado como tintura para tecidos e foi muito utilizado nesse período. Então, Portugal explorou, né, o pau-brasil aqui, utilizando a mão de obra indígena, né, dos nômades que viviam aqui, de forma até exploratória. Por quê? Porque a forma como eles utilizavam essa mão de obra era através do escambo, né? Faziam trocas com os índios, dando a eles pelo serviço, né, de cortar a madeira, de transportar, encher os navios, colocar nas feitorias, nos galpões. Então, eles utilizavam essa mão de obra indígena através da troca de produtos, produtos que não tinham valor significativo, né? Espelhos, bugigangas, algumas ferramentas, foice, enxada, machado, facas, esse tipo de objetos, né, que eles utilizavam para fazer esse escambo, essa troca aí. E a exploração do pau-brasil foi de forma predatória, né? Foi quase que eliminando, né, aí essa planta aí do nosso litoral. E as excursões estrangeiras ameaçavam, então, né, no final desses 30 anos aí, ameaçavam essa hegemonia de Portugal, né? Então, as ameaças aí de ocupar o nosso litoral levam Portugal, então, a pensar em colonizar. Por quê? Porque as expedições guarda-costas que foram introduzidas aqui no litoral não conseguia impedir, né, a chegada dos estrangeiros na nossa costa. E aí era um problema para Portugal. Esse outro slide aí é de 1500 a 1822, que é o período colonial. Ele vai mostrar bem claro aí nessa área verde que você pode ver aí toda a região onde foi explorado aí o pau-brasil, e essa região também depois aí no Nordeste também, principalmente no Nordeste, é onde que vai ser introduzido aí a produção do açúcar, né? Então aqui mostra bem nessa área verde aqui é onde foi a exploração intensa aí do pau-brasil. O próximo slide aí, ele mostra a economia, né? A colonização aí. Por que então Portugal resolve colonizar? Ó, primeiro, medo de perder essas terras para os invasores. Quem eram os invasores? As outras metrópoles que também iniciaram as grandes navegações e estavam interessadas também em ocupar regiões além mar. Então, era quem? Era a Holanda, era a França, era a Inglaterra, né? A Espanha, que já estava ocupando parte aí da América. Então, esses invasores estavam constantemente ameaçando, né, invadir o nosso litoral. E por lá no final de 1530, né, 30 anos aí depois, nós já estávamos vivendo a decadência aí já desse comércio com as Índias. Por quê? Porque as especiarias na Europa, né, já não tinha tanto valor. Por quê? Porque os mercados europeus já estavam abarrotados dessas mercadorias. E aí os preços dessas mercadorias já havia caído bastante. E isso já não estava mostrando tanto interesse assim. Era mais interessante agora voltar, né, as vistas para a colônia, para o Brasil. Né?
porque o desejo agora de imediato era de encontrar os tão esperados metais preciosos, uma vez que as notícias nessa época estavam chegando na Europa de que a Espanha havia encontrado minas de ouro e prata na colônia espanhola, né? Principalmente as minas de Potosí. E então nós vamos iniciar aí a coroa portuguesa, né? Portugal então inicia a colonização do Brasil a partir de 1530 e vai introduzir aqui no Brasil então uma administração. Para desenvolver essa administração, colonizar, povoar essa colônia aqui, introduz-se primeiramente as capitanias hereditárias. Dividiu-se a capitania em 15 lotes, mas na verdade foram 15 lotes, mas eram 14 capitães donatários, porque teve um capitão que recebeu 2 lotes, né? E esses lotes aí, então, a colônia, sendo dividida em 15 lotes, os capitães recebendo essas terras aí, Portugal, então, vai transferir para esses capitães aí, donatários, a responsabilidade da colonização, da segurança, né? E estabelecendo 2 documentos. A Carta de Doação, documento que transferia a posse da terra. Próximo slide vai falar, continuando aí sobre a economia, o capitão donatário, aquele que recebe um dos lotes da terra, né, era chamado de capitão donatário, e a obrigação dele, né, os direitos e os deveres através da carta foral, que ele tinha que assinar essa carta foral. Quais eram os direitos que ele tinha? Olha, ele tinha que aplicar, né, a justiça, escravizar os índios e doar as sesmarias para outras pessoas poderem produzir nas suas terras. E quais seriam seus deveres? Fundar povoados, cobrar impostos e defender o território. Percebeu como a coroa portuguesa transferiu toda a responsabilidade dela, né, de defender o território, de povoar, de colonizar para os capitães donatários? Não é? Então é assim, passou a bola para frente. Quais seriam os privilégios, então, da metrópole, né, da coroa portuguesa? Olha aí, o comércio do pau-brasil, ele continua, 100% dos lucros vai direto para a coroa portuguesa, tá? As drogas do sertão, que já eram, né, uma atividade econômica de exploração no Nordeste, 100% do lucro continua indo para a coroa portuguesa. E se descobrisse algum metal, alguma mina, alguma jazida, 20% de tudo seria de Portugal, seria da coroa portuguesa. E a produção agrícola, no caso aí, os produtos, né, que seriam produzidos aqui na colônia, 10% de toda a produção seriam cobrados aqui dos capitães donatários, de todas as pessoas que desenvolvessem qualquer atividade. Então, isso seria da coroa portuguesa. Ainda continuando falando sobre a economia aí, nesse período colonial, motivos para a aplicação desse tipo de organização. Por já havia testado essa forma de administração em ilhas do Atlântico. Olha, introduzir aqui a produção, escolher a cana de açúcar, produzir o açúcar aqui, introduzir as plantations aqui, já era uma administração que já acontecia nas ilhas do Atlântico, né? Então, Portugal já tinha experiência em produzir o açúcar, né? E aí ele vai introduzir aqui essa experiência e transfere para as despesas para particulares. Para quê que ele, né, quando ele dividiu em capitanias hereditárias e transferiu toda a responsabilidade para não gastar nada? Então, o capitão donatário geralmente era um amigo da coroa portuguesa, pessoas, né, que tinham dinheiro, que tinham condições financeiras para desenvolver uma atividade aqui na colônia. Mas qual foi o resultado da introdução das capitanias hereditárias? Pessoal, um verdadeiro fracasso, né? Apenas 2 capitanias, a de Pernambuco e de São Vicente, prosperaram, que foi ali a introdução dos primeiros engenhos e que se desenvolveu e que realmente deram lucros aqui no Brasil, aqui na colônia, né?
mas as demais foram um fracasso. Por quê? Olha, muitos capitães donatários, eles moravam em Portugal. A viagem de Portugal aqui à colônia era bastante longa. As capitanias eram grandes demais, o território era imenso para ser, né, vigiado, para ser colonizado, para ser desenvolvido. E passou a faltar recursos e interesse desses donatários, depois que eles conheceram o território e tudo, de aplicar seus dinheiros, seus investimentos aqui. Né? As distâncias da colônia Portugal era o que mais pesava. Também tinha as invasões estrangeiras que vinham, né, acontecendo constantemente com ataques, e também os ataques indígenas, né, que eles sofriam constantemente. Então, todos esses pontos aí fez com que os capitães donatários não continuassem com o desenvolvimento aqui de sua capitania e desistissem delas. Nesse slide, a gente pode perceber aí a divisão aí, a parte que coube, né, o Tratado de Tordesilhas, né, essa linha vertical aí do meridiano de Tordesilhas, e toda a parte leste aí, né, aí nós vamos ter aí, ó, o Brasil dividido, né, aí nas 15 capitanias, né, sendo aí que você pode achar aí a de Pernambuco, de Laranjado, e a de São Vicente, lá embaixo no sul, lá, ó, de Martim Afonso de Souza, né? De Souza. E a de Pernambuco aí, a de Duarte Coelho. Então, foram essas duas que prosperaram, né? Que tiveram lucros. As demais, né, acabaram sendo desistidas, né? Os seus capitães desistiram de colonizar. Né? Com o fracasso das capitanias hereditárias, próximo slide aí, com o fracasso das capitanias hereditárias, o governo português, então, ele vai introduzir o quê? Os governos gerais, tá? Os governos gerais trazer a administração, o governador, para ele se estabelecer aqui na colônia, e a administração a partir daqui. Então, qual que era o dever dele, né? Olha aí, a correção de erros das capitanias, né? Visava a coroa portuguesa, né, corrigir muitos erros que aconteceu, centralizar a administração, criar cargos auxiliares a esse governador, né? Então, ele vai ter o ouvidor-mor, né, que é um cargo auxiliar, que é uma pessoa que vem também para cuidar da parte da justiça, o provedor-mor, que vai cuidar, né, da cobrança dos impostos, né, a questão das finanças, e o capitão-mor, que é um outro auxiliar que vai cuidar aí da defesa do litoral, né? Então, vai ter esses cargos aí, ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor, que vai ajudar quem? O governador aí da nossa província, né? Da nossa, como que fala? Da nossa colônia. Quem vai ser o nosso primeiro governador geral? Tomé de Souza. Nós vamos ter 3 governos gerais: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. São os 3 que vão governar aqui o Brasil durante os governos gerais, tá? Mas esse sistema também não vai dar certo. Depois vai ser introduzida uma outra forma de administração. Aí, uma característica do governo de Tomé de Souza é que ele implantou na colônia, né, a capital em Salvador, e passou a fazer a doação de sesmarias, de terras, a criação, incentivando aí a criação de engenhos, a criação do primeiro bispado, né, aqui no Brasil, e a introdução, a vinda dos jesuítas junto com ele, para quê? Para catequizar, para evangelizar os nossos índios aqui no Brasil. O segundo governador, Duarte da Costa, né, que vai governar, mas vai ter um período de governo bastante conflituoso, e ele vai enfrentar atritos entre os colonos e os jesuítas, né? Começa aí os problemas na colônia, tá? O bispo e governador, e atrito também entre os índios, tá? E também ele vai sofrer nesse período as invasões de franceses
que vai invadir aí a costa, né, do nosso Brasil e fundar a atual cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro foi fundada pelos franceses, mas depois, nesse período aqui, depois nós vamos ter a retomada dessa cidade e a expulsão dos franceses. No próximo slide aí, Mendes Sá, restabelecimento da paz interna, né? Então muda-se o governador e com Mendes Sá, então ele traz uma certa paz, uma certa tranquilidade e acaba expulsando os franceses, né? E aí toma a cidade do Rio de Janeiro. Ele vai instituir também as câmaras municipais, que é a instância de poder local. Todo problema naquela localidade seria resolvido nas câmaras municipais ali estabelecidas, né? E eram ocupadas por quem? Por homens bons, homens brancos e ricos proprietários de terra. Pobre não ocupava nenhum cargo, né? Nem estrangeiro, nem indígena. Então, eram conduzidos aos cargos aí as pessoas da alta sociedade na colônia, né? O próximo slide mostra aí para vocês, né, ainda, né, falando um pouquinho sobre a economia canavieira, nós vamos ter aí o sistema também de governo geral também não vai dar muito certo, né? E com isso, a metrópole portuguesa acaba dividindo aqui a colônia. Então, a colônia vai ser dividida em duas partes, né? O governo do norte e o governo do sul. Então, nós vamos ter a introdução de dois governos gerais aí na nossa colônia. A divisão aí de 1573 a 1578. Grande extensão territorial. Perigo, nesse período aí, né, nós vamos ter e resolver o perigo das invasões. No norte nós vamos ter como capital a cidade de Salvador e no sul aí a cidade do Rio de Janeiro, que foi fundada pelos franceses, passa a ser capital, né, e vai se estabelecer ali uma guarda costeira, né, nessas duas capitais aí, com o objetivo de quê? De proteger a costa do Brasil. E aí nós vamos de 1602 até 1612, né, com esse sistema. Para finalizar a aula de hoje, eu coloquei para vocês mais esse slide aí, continuando aí, né, de 1621 a 1675, nós vamos ter, então, a unificação do Brasil. Nós tínhamos, então, anteriormente a divisão em dois, né, governos, governo do norte e governo do sul. Então, o que a metrópole faz, né? Também não deu muito certo, então vai unificar os dois, né? Os dois governos aí, formando o quê? Né? Formando uma outra, mudando, né, a forma de governo aí. Então, vai criar o Estado do Brasil, né? Ele vai criar o Estado do Brasil com capital em Salvador, que aí no mapinha você vai ver toda essa região aí de verde, tá? E a parte de laranjado aí, o Estado do Maranhão, e vai introduzir a capital em São Luís. Então, nós vamos ter duas capitais novamente, tá? Rio de Janeiro deixa de ser, então, a capital, e nós vamos ter aí Salvador e São Luís, né? Com o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão, com essas duas capitais. Então, são tentativas do governo metropolitano de dar certo a administração, a colonização aí do Brasil nesse período. Nesse próximo slide aí, a gente vai ver um pouquinho, ele continua falando sobre as invasões francesas, né? Não reconhecimento do Tratado de Tordesilhas. Lembra do Tratado de Tordesilhas, que nós trabalhamos, estudamos ele bem no início do ano? Que foi um tratado entre Portugal e Espanha, assinado em 1494, sob a tutela do Papa Alexandre VI. Lembra que nesse acordo estabelecia-se 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, né? Passaria um meridiano imaginário aí a 370 léguas. E as terras a oeste desse meridiano pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Então, é aquela linha, né, vertical e imaginária que aí no mapa anterior vocês puderam observar, que é a divisão aí entre Portugal e Espanha. Porém, a Inglaterra, né, vai dizer que
Deus não deixou nenhum testamento para Adão e Eva dizendo que as terras seriam de Portugal e de Espanha. Então, ele não reconheceu, né, e partiu para as navegações e também para a conquista de territórios, iniciando também nos mares os contrabandos e a pirataria. Muitos navios espanhóis e navios portugueses foram assaltados por navios piratas ingleses. E é lógico que essa pirataria ela foi autorizada pela rainha da Inglaterra, né? Nós vamos ter também nesse período aí a invasão do Rio de Janeiro, né, da costa brasileira, com a fundação da França Antártica pelos franceses, tá, que também parte para as navegações. E quem eram esses franceses? Eram huguenotes, né, pessoas que foram perseguidas bastante na Europa, devido à religião, porque eles eram de religião calvinista, e aí eles foram muito perseguidos pela religião católica, principalmente, e outras religiões. E acabam fugindo e acabam vindo aqui e fundando a cidade de França Antártica, que passou a chamar mais tarde Rio de Janeiro. Então, esse líder francês, esse capitão Villegagnon, ele estava liderando e liderou esse movimento aí e se tornou até chefe na cidade, né? Mas no governo seguinte de Estácio de Sá, nós vamos ter aí a expulsão dos franceses da costa do Brasil, né? Vamos ter aí durante um período no governo de Mendes Sá uma estabilidade. Bom, esse slide aí vai falar sobre a França equinocial. Nós vamos ter aí no Maranhão algumas invasões, né? Principalmente dos franceses aí com a fundação da cidade de São Luís, porque eles são expulsos do Rio de Janeiro e vai para o Nordeste, né? E aí eles vão fundar a cidade de São Luís. Por que isso vai acontecer nesse período? Porque nós vamos ter a formação da União Ibérica com a morte o rei de Portugal, então morre. E aí o trono fica vago e é o rei da Espanha que vai acabar ocupando o trono de Portugal, formando a junção e a união das duas coroas, portuguesa e espanhola. E aí o rei que assume agora não vai estar voltado às suas preocupações aqui para o Brasil. E o Brasil, então, fica um pouco desguarnecido e aí fica fácil algumas invasões. Então, nós vamos ter no Nordeste aí as invasões francesas, as invasões inglesas e também as invasões holandesas, né? Então, só vamos ter o fim dessas invasões depois, quando nós vamos ter restabelecido o trono de Portugal, né, que os portugueses eles conseguem retomar o trono aí das mãos dos espanhóis, e nós vamos ter a restauração dessa coroa, tá? E aí inicia novamente o fortalecimento aqui da colônia. Então, durante esse período de enfraquecimento da coroa portuguesa e devido a essa União Ibérica, tá? Olha aí, ó, empreendimento oficial da coroa francesa. Então, eles fundam lá a cidade de São Luís, no Nordeste, tá? Mas depois eles vão ser expulsos ali por uma coligação luso-espanhola, tá? E aí, para onde que eles vão? Eles são expulsos ali do Nordeste e vão lá para cima, bem acima, fundando o que a gente chama de Guiana Francesa. E aí lá eles se estabelecem e ficam por lá, né? Nós vamos também ter aí, ó, ataques de piratas e corsários ingleses, sobretudo, né, essas ameaças durante o período da formação da União Ibérica aí. Em que Portugal, né, a coroa aí, a espanhola, não está muito interessada em defender aqui o nosso litoral. E aí nós vamos ter cidades litorâneas como Santos e Recife sendo invadidas.
O próximo slide fala um pouco sobre a economia, não é? O autor aí, o historiador, alguns historiadores chamam esse período de ciclo, é o ciclo do açúcar, o ciclo do algodão, o ciclo do ouro, né? Mas tem historiadores que não gostam de trabalhar a história chamando de ciclos, não é? Mas de forma didática, a gente trabalha aqui esse período aí, que vai do século XVI ao século XVII, o auge, né, da produção do açúcar, né? Onde que vai ser? Nordeste, Bahia, principalmente Pernambuco, né, na região litorânea. E por quê? Solo e climas favoráveis, experiência do cultivo nas ilhas portuguesas, lá na costa da África, né, as ilhas de Açores, Cabo Verde, Madeira, que já haviam sido introduzida essa atividade há muitos anos lá. Então, essa experiência de lá eles trouxeram para cá, né? A produção aqui, como eu já disse, vai ser voltada para o mercado externo, tá? O mercado consumidor. Então, e a açúcar, ele consegue um preço altíssimo no mercado externo, né? Então, um valor muito alto. Então, compensa introduzir e plantar aqui. O capital, né, a participação de capital holandês, que vai financiar parte da produção, principalmente no Nordeste, com transporte, refino e a distribuição na Europa. Que nós vamos também ter o quê? A invasão holandesa no Nordeste. E quando a gente vai sofrer a invasão holandesa, os holandeses vão, né, depois dessa invasão, eles vão assumir muitos engenhos, vão aprender as técnicas e quando eles forem expulsos aqui do Brasil, eles vão para a América Central, onde hoje são as ilhas de Haiti, de Cuba e etc. ali, e vão introduzir a plantação da cana e a produção do açúcar lá para concorrer depois, mais tarde, com o açúcar aqui no Brasil. Esse slide aí mostra o mapa, né, da produção açucareira no Nordeste. Então, veja aí que desde a cidade de Natal, lá no norte, até Santos, né, em São Vicente, aí, nós vamos ter vários engenhos que vão ser introduzidos aí e que todo este litoral aí vai ser tomado por engenhos de açúcar, produção de açúcar. E é claro que vai ter os produtos auxiliares, né, que vamos ter que para abastecer o mercado interno também, além do açúcar. Olha aí, engenhos. O que eram os engenhos? Era a unidade produtora básica, né? Onde no engenho, quando se introduzia o engenho, se introduzia a casa grande, a senzala, tá? Observe aí nesse slide agora a imagem aí da casa grande, da senzala. A casa grande era a residência do senhor e a senzala era onde se estabelecia, né, a casa dos escravos, onde eles dormiam, onde eles, né, viviam ali e trabalhavam, moravam nessa propriedade, né? Aí também, junto com o engenho, também tinha o engenho mesmo, né, a casa de purgar e também um local onde era feito também toda a administração e as finanças aí, né? A base da economia canavieira, a sociedade. Como era a sociedade? A sociedade era baseada, né, em senhores, né, donos das propriedades, donos dos escravos, num sistema patriarcalismo, né, patriarcal, tá? E ruralismo, porque era no campo, era no meio rural. Então, aqui está nesse slide mostrando a característica da sociedade açucareira. Fica bem atentos, porque depois a gente vai mostrar na próxima aula a sociedade mineratória, tá? Então, nós vamos ter na região de Minas Gerais, de Goiás e Mato Grosso, depois uma sociedade um pouco diferente da sociedade açucareira, né? E para finalizar a nossa aula de hoje, né, outros produtos aí, como eu disse para vocês, não era só a cana, né, suporte para a lavoura canavieira, ou seja, então quais eram os outros produtos, né, o gado, né, que era introduzido mais no interior, que produziu o couro, né, a carne, o leite, e o trabalho era um trabalho mais livre, a pecuária era extensiva, o gado era criado mais solto, tá? O fumo, que era utilizado para o comércio, a troca dos escravos na África,
tá? As drogas do sertão, que eram os produtos extraídos da floresta amazônica, principalmente, com relativo valor na Europa. E que produtos do sertão eram esses, né? O anil, o guaraná, a salsa, corantes e, sobretudo, o cacau, que a gente tinha de abundância na região ali, principalmente de São Luís, né? Então, era os produtos do sertão. Lembra que a coroa portuguesa tinha 10% de lucro sobre toda essa produção aqui. E a agricultura de subsistência, então eles produziam os produtos, né, as hortaliças, né, produtos, o arroz, o feijão, o algodão, a mandioca, o milho. Então tudo isso era produzido em pequena quantidade para a subsistência. Então nós vamos finalizar a nossa aula de hoje aqui nesse slide, né, que fala sobre os produtos secundários aí da economia canavieira. Até mais, beijo para vocês.